Como fazer a utilização da função mestre-escravo com dois inversores de frequência, detalhe, via rede de comunicação. Isso mesmo, nós não vamos utilizar cabos para mandar sinais digitais e analógicos, nós vamos usar tipo um cabo de rede comunicando entre o inversor mestre e o inversor escravo. E esse inversor mestre vai controlar o inversor escravo, a sua velocidade do motor que o escravo está controlando através do mestre. Bom, é o seguinte, algumas aplicações requerem um sincronismo bem preciso em relação a alguns eixos, tá? Quando eu falo eixos, eu estou me referindo a motores. Muitas vezes é utilizado uma função chamada mestre-escravo. Então é o seguinte, nós vamos ter o inversor mestre e nós vamos ter o inversor escravo. Eu vou controlar no inversor mestre a frequência de rotação do motor do inversor mestre. Em consequência, esse inversor mestre vai controlar o inversor escravo através de rede de comunicação. E a rede de comunicação é baseada em Modbus, ok? Você não precisa saber qual é o protocolo de comunicação. Não, você precisa saber que os dois equipamentos têm o mesmo protocolo, eles se comunicam e eles conversam a mesma língua. E dessa forma a gente consegue fazer a utilização. Para isso, eu vou utilizar dois inversores. Os dois inversores são do mesmo modelo, isso facilita muito na hora de fazer esse tipo de programação, porque dependendo da marca e do modelo, não é possível você fazer esse tipo de controle sem a utilização, por exemplo, de um CLP. Nesse caso, nós não vamos usar nenhum CLP, nós vamos usar somente os inversores para poder fazer esse controle. Os dois inversores que eu tenho disponível aqui é da marca Toshiba, os dois inversores são o modelo VF-S15. Então são dois equipamentos, eu tenho aqui dois equipamentos para treinamento, dois kits de treinamentos. Eu vou fazer a interligação da porta 485 de um inversor para a porta 485 de outro inversor. Bom, basicamente essa vai ser a configuração em hardware. Eu vou ter que ter um cabo paralelo, né? Basicamente é um cabo paralelo. A ligação aqui é o padrão RJ45. Dos dois lados, simplesmente eu vou ligar os dois lados. O que eu ligo aqui também. É isso que eu falo que é um cabo paralelo. O padrão é um cabo Ethernet, por exemplo. Nós vamos utilizar o protocolo Modbus, só que ele é o Modbus ASCII. Então, esse Modbus ASCII ele já está mascarado para os endereços da Toshiba. Então, nós chamamos esse protocolo de TOSLine. Nós vamos, então, utilizar o protocolo TOSLine. Eu vou te mostrar o passo a passo de fazer a programação. Então, bora lá. Bom, temos aqui os dois inversores. Esse vai ser um inversor mestre e esse aqui vai ser um inversor escravo. Eu já fiz a conexão dos cabos, eu tirei os cabos anterior que tá do kit. Esse cabo azul aqui é para ligar esse painel aqui externo. Eu removi esse painel, removi esse cabo e liguei um outro cabo, né? Note que este cabo amarelo aqui é aquele cabo que você ganha quando você faz o seu contrato lá de internet. Então esse é um cabo paralelo, é o padrão Ethernet. Eu interliguei nele, entre o inversor escravo e o inversor mestre através da porta RJ45, que é o padrão 485, RS485. Então, qual é a primeira coisa que eu vou fazer nesses dois inversores? Quando você vai começar a trabalhar com os equipamentos, é o seguinte, é resetar os inversores para padrão de fábrica. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, tanto no inversor mestre quanto no inversor escravo, é resetar ele para padrão de fábrica. Então, eu vou aqui entrar no parâmetro TYP, não sei se você consegue enxergar, nesse inversor aqui da marca Toshiba, para resetar inversor TYP. Eu vou colocar o valor em 3 aqui, ok? Este foi o último valor que eu coloquei anteriormente, então eu também já havia resetado ele há algum tempo atrás, e agora eu vou resetar ele novamente. Então eu vou dar Enter. Ele resetou. Note que até aqui o comando dele mudou, ok? O comando estava desligado, ou seja, a parte local dele não estava ligado, então ele estava sendo controlado via remoto, ou via borne, via terminais, tá? Que são os bornes aqui, ou via rede de comunicação, que também era pouco provável, porque ele estava utilizando apenas SHM. Bom, a mesma coisa eu vou fazer nesse inversor aqui. Então, eu vou entrar na parametrização, apertar a tecla Mod. Note que o LED Prog aqui está aceso. Então, quando o LED Prog está aceso, é sinal que eu estou na lista de programação. Eu vou entrar no parâmetro TYP e vou colocar o valor em 3. Bom, resetei. Jonei, para que você fez isso? Porque quando eu reseto o inversor de frequência, eu tenho a previsão de quais são os parâmetros que está nele agora. Então agora, a partir de agora, eu sei qual é o terreno que eu estou pisando. Eu sei quais são os parâmetros que estão neste cara e os parâmetros que estão neste cara. E coincidentemente, os dois estão parametrizados da mesma forma, porque o padrão de fábrica desse cara é o mesmo padrão de fábrica para esse cara. Ok? Então, dessa forma, os dois estão parametrizados da mesma forma. Isso me ajuda muito. Por quê? Porque tudo que eu fizer aqui, eu vou simplesmente, entre aspas, copiar algumas coisas.
Porque esse cara vai ser mestre e esse cara vai ser escravo. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer então é o seguinte. Eu vou alterar o modo de comando desses dois caras. O modo de comando de frequência, porque o liga-desliga de cada um vai ser individual. Esse mestre escravo aqui vai caracterizar por liga-desliga individual. Então eu vou ligar esse cara aqui ou via Borne ou via local, via HM do inversor, da mesma forma que eu vou ligar esse cara aqui via local ou via Borne, ok? Então, por enquanto aqui eu vou deixar os dois sendo ligados via painel do inversor. Então a tecla Run, beleza? Então através dessa tecla eu vou fazer o funcionamento. Porém, a frequência, eu quero que a frequência do mestre seja dada pelo potenciômetro, enquanto a frequência do escravo seja dada via rede de comunicação vindo de quem? Do mestre, ok? Então é isso que eu vou fazer agora. Eu vou entrar no parâmetro FMOD, que é o modo de frequência, e vou colocar o valor 1. Bom, a partir de agora o comando de frequência vai ser dado por aqui, ok? E nesse cara eu vou colocar o valor 4. Ok? Mas, Jonei, como você sabe esse valor? Você é um adivinho? Não, pessoal. Eu utilizei o manual. Ok? Então, o manual tem todas as informações. Eu li o manual e verifiquei que o valor 4 é via rede de comunicação. Inclusive, na descrição do vídeo vai ter um PDF maneiro que vai mostrar passo a passo de como fazer isso que eu estou fazendo no vídeo. Mas assiste até o final para você entender muito melhor do que está escrito lá. Bom, então eu já alterei o modo de comando. Agora o que eu vou fazer é o seguinte. Como eu recetei de fábrica, eu sei que os valores de rede de comunicação, tanto de baud rate, taxa de transmissão, quanto de paridade, são os mesmos, tá? Padrão de fábrica. Porém, eu preciso fazer a alteração do seguinte. Eu preciso falar para esse inversor que ele vai ser o mestre e preciso falar para esse inversor que ele vai ser o escravo, ok? Para isso, eu vou fazer a utilização do seguinte parâmetro. O parâmetro F806. Então, F806, ele está em 0. Vamos nesse cara aqui agora. F806. Ele também vai estar em 0. Ora as bolas. Eu resetei ele. Ok? Agora que está a diferença. Aqui que está o pulo do gato. Tá? Nesse caso, eu vou ter que informar para o mestre que o valor é 4. Quando eu habilito 4, eu estou dizendo para o inversor que ele vai ser o mestre da rede de comunicação, ok? E quando eu coloco o valor 6 nesse cara, deixa eu ver se eu estou no parâmetro certo, claro. Melhor, 6 não, 1. Quando eu coloco o valor 1 nesse cara, eu estou dizendo para este inversor que ele vai ser o escravo na rede, ok? Então, mestre, escravo, beleza? Outra coisa que eu preciso definir é o seguinte, a frequência máxima. Então, eu vou entrar no parâmetro de frequência máxima, eu vou deixar em 60 Hz, vou deixar os dois da mesma forma, ok? Então, a frequência máxima desse inversor é o parâmetro FH. Ele está em 80 Hz. Eu vou deixar ele agora em 60 Hz. Perfeito? Da mesma forma eu faço com este cara aqui. Você vê que com poucos parâmetros já é possível fazer essa função. É algo muito simples que pode ser muito utilizado e vai ajudar bastante na sua parametrização. Perfeito. E agora, por fim, falta fazer uma última configuração no escravo. Na verdade, falta eu dizer para o escravo qual é o número qual é o endereço dele na rede, ok? Esse cara vai estar com o endereço 0, esse cara vai estar com o endereço 1. Então eu vou ter que voltar no parâmetro dele de número de comunicação, que é o número F802, e vou colocar o valor 1. Eu também preciso alterar o parâmetro F810, que de fato vou habilitar a leitura, de fato vou habilitar com que ele seja controlado a frequência via rede. Perfeito? Bom, fazendo isso eu posso voltar para a tela inicial, eu posso voltar para a tela inicial, e agora, para os parâmetros serem válidos, o que eu preciso fazer? Eu preciso desligar e ligar os dois inversores. Vou esperar o painel deles desligar. Bom, desligou.
ok? Vou ligar. Vou ligar. Bom, agora sim eu vou dar o sinal de comando. Eu vou ligar ele via... Vou ligar o mestre. Note que esse LED aqui, run, ligou. Tá? Vocês conseguem visualizar bem aí. Ligou. E esse cara também vai ligar. Note que ligou da mesma forma. O comando tem, agora só não tem frequência. E agora que eu vou fazer a mágica acontecer. Eu vou alterar a frequência do mestre. Olha o que acontece no escravo. Olha lá. 13.3 Hz. 13.2 Hz no mestre. E olha lá. 13.2 Hz no escravo. Eu vou alterar... 54 Hz no mestre, 54 Hz no escravo. 60 Hz no mestre, 60 Hz no escravo. Tudo isso via rede, cabo de rede, ok? Eu estou fazendo controle via cabo de rede, o controle da frequência. Então, essa é a função mestre-escravo controlando a quem? A frequência, ok? Eu poderia pendurar vários outros inversores aqui, tá certo? O princípio é o mesmo, basicamente os parâmetros desse cara replicaria para todos os escravos. A diferença aqui seria o endereço. Então esse seria o endereço 1, o próximo seria o endereço 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Beleza?